Então, o próprio professor Pastorino publicou depois uma, porque ele era encantado pelo Rabindranath Tagore, o poeta da Índia, que compôs o hino nacional da Índia até hoje. Mais de 1000 poemas, que é considerado um dos 10 maiores poetas da humanidade de todos os tempos. Eu psicografava, nem sabia quem era esse Tagore. Ele, então, publicou Filigrandas de Luz. E daí por diante. Então, a Federação Espírita Brasileira me solicitou um livro. E eu mandei o livro, Lampadário Espírita. Pois bem, agora estamos lançando o livro número 298. Uma vida inteira, noites e madrugadas interminas, escrevendo a lápis, depois com caneta esferográfica, até hoje. Quantos dobradores do meu paraquedas! Então, quase 300 livros, e tenho 6 ainda para publicar neste ou no próximo ano, se for da vontade divina. 6 prontos, somente digitar, porque estão datilografadas. Então, eu gostaria de perguntar, quem é que dobrou seu paraquedas hoje? O meu tem sido dobrado pela bondade do Espírito Joana de Ângeles, meu guia espiritual. Mas os senhores também têm seu anjo da guarda, expressão religiosa, o anjo da guarda de todos nós. Há uma gravura em que a criança está brincando diante de um abismo e o anjo da guarda está ali para defender. Outra gravura, a criança numa ponte, vai atravessando uma ponte que não tem saída e o anjo da guarda, assim eles agem conosco. Esses anjos da guarda da Igreja Católica, da Igreja Protestante, de outras igrejas, esses verdadeiros benfeitores da humanidade são nossos guias espirituais. Eles assumem a responsabilidade da nossa vida quando nos vamos reencarnar. Nós firmamos um documento dizendo o que vamos fazer na Terra, mas quando chegamos aqui, nos envolvemos em matéria, nem sempre temos a coragem de ir até o fim. Quantos médiuns, alguns conhecidos, chegaram em determinado momento e pararam, desistiram, desertaram, porque estavam perseguindo o mundo. E Jesus disse que no mundo somente teremos aflições. E Buda asseverava, tudo é sofrimento. A alegria de hoje é sofrimento de amanhã. O casamento ditoso é um parto cheio de dores para uma vida que renasce, porque é um planeta de provas e de expiações. Quantas pessoas, excelentes oradores, debandaram, foram fazer discursos pagos, a mim ofereceram importâncias expressivas para me tornar expositor de determinados movimentos. Era uma tentação, porque receber uma oportunidade quando a gente tem carência é uma coisa, e quando não precisa é outra. E as oportunidades vieram quando eu estava em carência. Eu tinha meus pais para sustentar, uma irmã solteira, estava começando a Mansão do Caminho. Muitas vezes não tínhamos o que dar a nossas crianças, porque em 1952 a mentalidade do Nordeste era outra. A generosidade era talvez mais in loco do que em gênero. As pessoas eram bondosas umas com a outra. Mas, para dar ideia, a cidade do Salvador tinha apenas 2 lares de crianças. Um que era residência de um fiscal do imposto de renda, na ladeira da Barra, Tijuca, que educou centenas de médicos hoje famosos, e ninguém fala sobre ele. Alguém aqui já leu no jornal, nos últimos 30 anos, qualquer referência a este homem extraordinário? Fez da casa dele, depois de outra casa, o lar em que atendeu centenas de crianças. E outro, um lar ali em Água de Meninos, junto ao
departamento militar, que era o Lar de São Raimundo. Somente esses e as entidades da Igreja Católica dirigida por monjas. A nossa casa foi a primeira do Nordeste brasileiro. A nossa casa de parto foi a primeira do país no gênero, que serviu de modelo ao governo da senhora Dilma para implantar uma série de pequenas maternidades no Brasil, inspirada em nossa casa de parto natural. Então, quem foram os dobradores de paraquedas? Passaram anônimos. Então, hoje, quando saírem daqui e estiverem com algum problema, agradeçam aos seus dobradores de paraquedas, que vocês não conhecem. Quanta gente que ora por nós e nós não sabemos. E a prece é ouvida. Então, nossos guias espirituais, em nome do Senhor Jesus, estão dando-nos cobertura para enfrentarmos as dificuldades. Não há razão para nos revoltarmos, para nos desesperarmos, para buscarmos o suicídio, porque o problema de hoje é solução de amanhã. Aquilo que é o maior impedimento agora é a nossa glória, mais tarde, se perseverarmos no bem até o fim.